Amados, bom dia, queridos, bom dia com muita alegria. Boa tarde e boa noite para quem acompanha em um outro horário. E uma abençoada, maravilhosa madrugada para você que tem acompanhado de madrugada. E louvado seja o Senhor por mais este momento de comunhão, de oração, de reflexão, onde o Senhor tem uma palavra poderosa, para revelar aos nossos corações. E hoje, queridos, o devocional está falando sobre intercessão, algo que nós fazemos pelos outros, Orações que nós fazemos pelos outros e que volta para nós em sustento, em força, em luz, em direção. E a oração nunca volta vazia, a palavra do Senhor também nunca volta vazia. Sempre que paramos para escutar a palavra do Senhor, sempre que ajoelhamos para orar, o Senhor está nos fortalecendo. O Senhor tem respostas, o Senhor tem alívio, o Senhor tem direcionamento, o Senhor tem no altar que nós necessitamos. Nós precisamos apenas ajoelhar, orar, buscar, não só para nós mesmos, mas para o nosso próximo também. E a palavra do Senhor hoje, aqui em Gálatas 6:10, diz assim: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Portanto, enquanto temos oportunidade. Enquanto temos oportunidade, façamos do bem a todos. E esse versículo revela que a fé verdadeira nunca fica parada. Ela se move em direção ao outro, serve, ajuda, acolhe e intercede. Não existe amor sincero a Deus quando o coração se endurece diante das necessidades do próximo. Quem ama a Deus aprende a amar as pessoas imperfeitas, difíceis e diferentes. O amor do céu se prova na terra. Muitos querem experiências profundas com Deus, mas ignoram a dor de quem está no lado. Porém, quando nós nos importamos com as pessoas, o céu se importa em derramar graça sobre nós. Quando o coração se abala, quando o coração se abre para servir, também se torna mais disponível para receber aquilo que Deus já deseja derramar. Quem vive apenas para si mesmo fecha portas internas, endurece sentimentos, perde sensibilidade espiritual e passa a enxergar tudo pela lente da escassez. Mas quem se importa com as pessoas desenvolve compaixão, humildade, generosidade, e essas atitudes ampliam a percepção da presença de Deus. E o nosso título de hoje diz assim: mente e coração. Temos que estar com a nossa mente e o coração voltados a Deus, voltados ao nosso próximo. A frase do dia diz assim: quando você não ama o seu próximo, você não consegue amar a Deus. Porque lá o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos o nosso próximo, queridos, nós intercedemos por ele, nós oramos por eles, nossos familiares, nossos amigos, nossos vizinhos, pessoas do nosso trabalho, enfim, sempre estamos em oração uns pelos outros. E a palavra-chave de hoje é intercessão. A intercessão, a oração por alguém transforma nós mesmos, fortalece quem ora e quem recebe a oração. O que é ser um intercessor? É quando levamos a Deus as dores, necessidades, batalhas e causas da outra pessoa, ao invés de orar apenas por si. O intercessor se apresenta em amor pela família, amigos, enfermos, causas na justiça, desempregos e etc. Interceder revela maturidade espiritual, porque desloca o foco do eu, tira todo o foco do eu
E aí a gente começa a focar no outro. E isso é um ato de compaixão, fé e serviço invisível. Muitas vezes ninguém vê, mas Deus vê. Quando intercedemos pelos outros, ganhamos força extra em dias difíceis. Né? Lá em Jó 42:10 está dizendo, né, que Jó recebeu a bênção do Senhor. O Senhor ouviu a oração de Jó quando ele orava pelos seus amigos. Então, a oração, queridos, move o céu ao nosso favor e ao favor do nosso próximo. Então, a oração é a chave, né, da vitória. A oração é a chave do nosso sustento, a nossa fortaleza vem do Senhor, do joelho no chão, né, a cara no pó, da intercessão. E que possamos, queridos, aprender a interceder uns pelos outros. E a leitura diz assim: o nosso Pai amoroso demonstra o seu cuidado e a sua fidelidade para conosco de muitas formas. Uma delas acontece quando Ele usa outras pessoas para transmitir seu amor e nos aproximar daqueles que compartilham da nossa fé. Ter uma comunidade é uma dádiva. Houve diversos momentos ao longo da minha vida, na caminhada, em que a oração dos meus irmãos na fé me deu forças. Aqui é o autor contando um testemunho dele sobre a intercessão, dos outros por ele. Certa vez sofri um acidente de moto que resultou em uma fratura exposta e um diagnóstico de necrose. Os médicos diziam que a única saída era amputar o meu pé. Em meio à aflição, lembro-me de ter recebido a visita de Odília, uma irmã da igreja. Juntos oramos e clamamos pela cura. E assim aconteceu. Após uma raspagem, a necrose começou a desaparecer e a carne começou a se regenerar, de modo que me recuperei totalmente. A Bíblia nos mostra que a igreja primitiva não era conhecida pelo egocentrismo ou pela busca de riquezas, mas pelo amor que os torna um. Em Atos 4:32 está escrito: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas tudo lhes deram comum. Os primeiros cristãos dedicavam-se à oração e à intercessão, encorajavam-se uns aos outros e anunciavam as boas novas com ousadia. Como é lindo quando podemos contar com pessoas que estão dispostas a dedicar a sua vida e o seu tempo para nos ajudar no processo, seja este bom, seja ruim. Torne-se um instrumento na vida de alguém, como a irmã Odília foi para mim naquele momento de tanta fragilidade, pois a oração delas fez toda a diferença em minha vida, ainda que Deus não me curasse. Recebê-la em minha casa me deu a certeza de que eu não estava só. Existe alguém à sua volta que precisa de algum tipo de ajuda? Esteja sensível para olhar ao seu lado e saber que você pode ser o socorro na vida de alguém, sabendo que algum dia pode ser o seu. E tem o devocional de hoje que está dizendo, nos falando que nós precisamos nos importar com os outros, com o nosso próximo, nos preocupar, em acolher, em ajudar, em cuidar. Que hoje nós estamos orando pelo nosso próximo, mas no outro dia, nosso próximo também estará orando por nós, enfim. Nós precisamos sempre estar orando uns pelos outros. E eu peço que vocês possam sempre estar orando por mim, por minha família. Que o Senhor sempre nos ilumine, nos direcione, nos sustente em toda e qualquer circunstância, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Que o Espírito Santo possa falar melhor em nossos corações, nos dando, assim, clareza, de todo o ensinamento que o Senhor, de toda a palavra que o Senhor nos revela todos os dias, que realmente possamos estar absorvendo, digerindo, nos alimentando, que possa fazer, sim, diferença em nossas vidas,
nós possamos colocar em prática, né, as palavras que o Senhor nos ensina, como o devocional de ontem estava dizendo, né, que não é para dar só um pouquinho do nosso tempo, né, entregar só um pouquinho dos nossos planos, dos nossos sonhos, não, mas todo o nosso tempo, nossos sonhos, nossos planos, desejos, objetivos, entregarmos todas as coisas nas mãos do Senhor, né, que Ele seja o nosso primeiro pensamento, né, que todo o nosso comportamento esteja baseado nele, que todos os dias ao amanhecer possamos, né, nos colocar de joelho, interceder pelo nosso próximo, interceder pelo nosso dia, né, que possamos, queridos, exercitar a oração todos os dias de nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, te agradecemos por tua palavra, que nos ensina a viver além de nós mesmos. Dá-nos, Senhor, uma mente renovada e um coração cheio de compaixão. Tira de nós, Senhor, toda indiferença, egoísmo e dureza, Pai. Ensina-nos a amar o nosso próximo com atitudes sinceras, palavras de vida e gestos de bondade, que nós possamos ver a necessidade um dos outros e agir com amor. Coloque em nós, Senhor, espírito de intercessão, para que oremos uns pelos outros. Oremos, Senhor, pelos que sofrem, pelos que choram. Ah, Senhor Jesus, pelos que estão perdidos e pelos que precisam de esperança. Que nossos ouvidos estejam sempre atentos para ouvir a tua voz, que nos diz: estenda, Senhor, as mãos aos necessitados. Ora, Pai. Ah, Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Deus, estar sempre atentos, Senhor Jesus amado, ao que o Senhor tem nos direcionado, o que o Senhor tem nos dito, Pai. Ah, Deus amado, o Senhor nos fala, para que possamos, Senhor Jesus, orar pelos necessitados, orar pelos aflitos, para que nós possamos ajudar, cuidar, acolher. Deus, que possamos ser obedientes a Ti, amando, Senhor Jesus, o nosso próximo, amando uns aos outros. Ah, Senhor Jesus, como o Senhor nos amou. Que possamos ser, Senhor, intercessores. Pois sabemos, Senhor Jesus, que o coração que intercede nunca endurece. Ah, Deus, capacita-nos a cada dia mais, Senhor, a interceder, Deus. Enche-nos, Senhor, com esta virtude, Pai. Enche-nos, Senhor Jesus amado, dessa presença, Senhor, que nos move. Ah, Deus querido, enche-nos do Teu Espírito Santo, Senhor, que possamos, Deus amado, realmente, de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, intercedermos, Senhor, uns pelos outros. Ah, Deus querido, somos necessitados de orações, Pai. Que seria de nós, Deus, se não fosse, Senhor Jesus, as orações colocadas, Pai, no altar? Que seria de nós, Senhor, se não fossem as orações dos nossos próximos, dos nossos queridos por nós? Deus, te louvamos, Senhor, por essa ferramenta tão poderosa e maravilhosa que é a oração. Que possamos sempre, Pai, sempre, Deus amado, estar orando de todo o nosso coração, sentindo a Tua presença, orando, Senhor, com sinceridade pelos nossos queridos. E neste momento eu oro, Pai, por cada amado, que o Senhor alcance cada coração, Jesus. O Senhor sabe, Deus, a necessidade de cada um. O Senhor sabe, Deus, onde está a dificuldade. O Senhor sabe, Senhor, o que eles necessitam. O Senhor sabe, Pai amado. Ah, Senhor, que o Senhor vá de encontro à vida de cada um. Senhor Deus, surpreenda, Deus, dando vitória, Senhor Jesus, das causas, ó Pai, impossíveis, trazendo cura, Senhor, trazendo paz, curando, Senhor Deus, toda crise de ansiedade, toda depressão, fortalecendo seus corações nesses dias difíceis.
Ah, Senhor, fortalece a cada dia mais a cada um de nós. Encha-nos, Senhor, da tua alegria, da paz que excede todo entendimento. Sabemos, Senhor Jesus, que a nossa força vem de ti. Que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nos colocamos em tua presença, Senhor, e queremos nos encher de ti. Encher, Senhor, desta alegria que somente do Senhor, ó Pai. Enche os nossos corações, Senhor. Ajuda, Senhor, a cada querido, a cada amado, seja onde for a necessidade, que o Senhor possa levar, Senhor, o suprimento, Deus. Levar a resposta, Senhor, a cura. Ah, Senhor Jesus, a vitória. Em nome de Jesus te peço, te louvo e te agradeço, Senhor, por cada amado. Cuida, Deus, direciona, ilumina, renova as forças a cada manhã, Senhor. Direciona mesmo, Senhor, que eles sejam iluminados por Ti. Em todas as áreas da vida, Senhor, sejam prósperos e bem-sucedidos para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus. Amém. Amém. E amém, queridos. Que o Senhor abençoe e continue falando grandemente no seu coração. E que a paz que excede todo entendimento invada sua alma, seus pensamentos. Até amanhã, se o Senhor se nos permitir, com uma nova mensagem, uma nova revelação do Senhor para os nossos corações. Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor Jesus.